En esta sección vamos a estudiar diagonalización de transformaciones lineales. Y vamos a dizer que uma transformação linear de um espaço V nele mesmo é diagonalizável se existe uma base do espaço vetorial V na qual a matriz da transformação linear T é diagonalizável. Então, o primeiro exemplo, que é o exemplo mais simples de transformação linear que é diagonalizável, é o exemplo das homotetias. Então, lembrem que uma homotetia é uma transformação do espaço nele mesmo, tal que a transformação associa a cada vetor o produto de um número vezes o vetor. Isso significa que a transformação, dependendo do lambda, a transformação estica todos os vetores em todas as direções, a mesma quantidade, ou pode ser que encolha todos os vetores do espaço vetorial na mesma quantidade em todas as direções. A matriz, se pegamos qualquer base da transformação linear, então a matriz da transformação linear nessa base vai ser uma matriz diagonal, onde os elementos da diagonal vão ser o coeficiente da homotetia. Então, a matriz da homotetia é o múltiplo da identidade. E podemos, eu vou ilustrar com um exemplo esse fato. Eu vou pegar, por exemplo, a transformação T, que vai de R3 no R3, que vai ser a homotetia que associa cada vetor V 5 vezes V. Então, R3 é um espaço de dimensão 3. Então, vamos a pegar uma base de 3 elementos, V1, V2 e V3. E a matriz da transformação linear, para encontrar a matriz, eu tenho que encontrar o valor de cada um desses elementos da base. T de V1 é 5 vezes V1. T de V2 é 5 vezes V2. E T de V3 é 5 vezes V3. Então, 5 vezes V1 é 5 vezes V1 mais 0 vezes V2 mais 0 vezes V3. 5 vezes V2 é 0 vezes V1 mais 5 vezes V2 mais 0 vezes V3. E 5 vezes V3 é 0 vezes V1 mais 0 vezes V2 mais 5 vezes V3. Então, a matriz da transformação linear, eu vou escrever aqui, é a matriz cuja primeira coluna vai ser esses coeficientes que estão aqui. A matriz de coordenadas de T de V1. Então, é 5, 0, 0. A segunda coluna são esses coeficientes que estão aqui. Vai ser 0, 5 e 0. E a terceira coluna é 0, 0, 5. Então, a matriz dessa transformação linear aqui é uma homotetia. É uma matriz diagonal, onde a diagonal está constituída pelo coeficiente da homotetia. Ok, outro exemplo interessante de homotetia, de transformação que é diagonal, é essa transformação que eu coloquei na introdução, no início do capítulo, que é uma transformação do R3 no R3, definida dessa forma. E nessa base, a matriz da transformação linear fica dessa forma, 2, 2, 5. Porque observem que T de E1 é 2 vezes E1.
T de E2 é 2 vezes E2 e T de E3 é 5 vezes E3. Então, T de E1 é 2 vezes E1 mais 0 vezes E2 mais 0 vezes E3, ou seja, é 2, 0, 0, a primeira coluna. T de E2 é 0 vezes E1 mais 2 vezes E2 mais 0 vezes E3, ou seja, 0, 2, 0 e o último da mesma forma. Então, existe uma base na qual a matriz da transformação é uma matriz diagonal. Mas se pegamos outra base de R3, o mais provável é que a matriz da transformação linear com relação a outra base não seja diagonal. Mas a transformação linear é uma matriz, é uma transformação diagonalizável porque existe uma base na qual a matriz dela é uma matriz diagonal. Ok, outro exemplo de transformação que é diagonalizável é a projeção. Então, essa é a projeção do espaço R3 sobre o plano S, que já estudamos em várias outras ocasiões. Eu vou pegar uma base constituída por dois vetores que geram o plano S e um vetor que é perpendicular ao plano S. Esse vetor aqui é perpendicular ao plano S. Então, esses três vetores formam uma base da projeção que é uma transformação linear. Então, se aplicamos a projeção no primeiro vetor 2, 1, 0, como esse primeiro vetor está no espaço S, a projeção de um vetor que está no mesmo plano é o mesmo vetor. Porque eu estou projetando um vetor sobre o plano que está no mesmo plano, então a projeção é ele mesmo. E a projeção sobre o plano S do segundo vetor que está no plano também, menos 3, 0, 1, é ele mesmo também. E finalmente a projeção sobre S do último vetor, menos 1, menos 2, 3. Esse vetor 1, menos 2, 3 é perpendicular ao plano S. Então a projeção sobre S desse vetor que é perpendicular é 0. 0, 0, 0. Mas isso é 0 vezes o vetor 1, menos 2, 3. Então, a projeção sobre S desse primeiro vetor é 1 vezes S mais 0S mais 0S. Então, 1, 0, 0, o mesmo seguinte. A projeção desse é 0 vezes S, 1 vezes S e 0 vezes S. Então, 0, 1 vezes 0. E a projeção sobre S desse vetor, desse último, é 0 vezes S, 0 vezes S e 0 vezes S. Então, 0, 0, 0. Então, a matriz dessa projeção, nessa base, é uma matriz diagonal, onde os elementos da diagonal são justamente os autovalores da projeção. E observem que esses vetores que estão aqui são justamente autovectores correspondentes aos autovalores. Esses dois são autovectores correspondentes aos autovalores 1 e 1. Essa projeção tem só dois autovalores, 0 e 1. E os autovectores correspondentes ao autovalor 1 está gerado por dois vetores, por esses dois vetores. Ok, vamos ver agora outro exemplo. Esse exemplo da transformação que associa cada matriz de 2 por 2 à transposta dela. Então, lembrem que essa transformação linear tem dois autovalores, 1 e menos 1. E o subespaço dos autovectores correspondentes ao autovalor 1 é o subespaço das matrizes simétricas de 2 por 2.
E o subespaço correspondente ao autovalor menos 1 é o conjunto das matrizes antissimétricas de 2 por 2. O conjunto das matrizes simétricas de 2 por 2 formam um subespaço de dimensão 3 e esses três vetores geram esse subespaço, o espaço das matrizes simétricas. E esse último vetor, esse que está aqui, ele gera o espaço das matrizes antissimétricas, que é o espaço correspondente ao autovalor menos 1. Então, a matriz da transformação linear nessa base é essa matriz que está aqui, que é diagonal, cujos elementos na diagonal estão constituídos por os autovalores da transformação linear. Então, é uma transformação diagonalizável também. Aqui temos dois exemplos de transformações que não são diagonalizáveis. Essa primeira transformação é um exemplo já estudado do conjunto de polinômios de grau 3 em ele mesmo, de modo que ela faz corresponder a cada polinômio a derivada dela. Ela não é diagonalizável. E por que ela não é diagonalizável? Eu quero relembrar o seguinte, para entender por que essa transformação não é diagonalizável. Então, vamos voltar para os exemplos iniciais, por exemplo, essa. Lembrem que nesse exemplo em particular, tivemos o seguinte. Aqui. Esse exemplo. Vamos a estudar, em vez desse exemplo, que eu quero ver o espaço, o subespaço. Certo? Ok. Então, vamos a ver primeiro esse exemplo dessa matriz. E nesse exemplo em particular dessa matriz da sessão anterior, vimos que ela tinha três autovalores, o número 3, 2, menos 2, são autovalores dessa transformação linear. E para cada um desses autovalores, tínhamos um subespaço constituído pelos autovectores, gerado por um vetor. Por exemplo, o espaço gerado por o autovalor 3 é um subespaço gerado pelo vetor 5 menos 6, 1. É uma reta gerada por esse vetor. Então, no caso do autovalor 2, ele também gera um subespaço, o espaço dos autovectores, que está gerado por um vetor também, 0, 1, 0. E o autovalor menos 2 também, ele determina um subespaço gerado por um vetor 0, 1, 4. Se pegamos um vetor que não seja zero de cada um desses subespaços, se juntamos o vetor 5 menos 6, 1, por exemplo, do subespaço S3, e o vetor 0, 1, 0, e o vetor 0, 1, 4, então esses três vetores formam uma base do espaço R3. Não sei se isso está no seguinte slide. Não está.
Então, esses três vetores formam uma base do espaço R3. É fácil conferir isso, é só calcular o determinante. Então, esses três vetores formam a base, eu vou escrever aqui. O primeiro vetor que eu vou pegar é 5 menos 6, 1. Então, seria 5 menos 6, 1. O segundo vetor é 0, 1, 0. E o terceiro vetor é 0, 1, 4. Isso. Então, se eu aplico a transformação T em um primeiro vetor, esses três vetores formam uma base de R3. Se eu aplico o T ao primeiro vetor, 5 menos 6, 1, esse vetor é um autovector correspondente ao autovalor 3. Então, isso vai ser 3 vezes ele mesmo. O mesmo os outros dois. T de 0, 1, 0 vai ser igual a esse autovalor. Esse autovector corresponde ao autovalor 2. Então, ele vai ser 2 vezes 0, 1, 0. Então, o último é 0, 1, 4. E isso vai ser menos 2 vezes 0, 1, 4. Isso que está aqui está dizendo que a matriz da transformação linear vai ter as seguintes colunas. A transformação de 5 menos 6, 1 é 3 vezes ele mesmo, o qual significa que a matriz de coordenadas de t de 5 menos 6, 1 é 3, 0 para a segunda componente e 0 para a terceira, porque na expressão não aparece o segundo e o terceiro vetor da base. Para esse outro vetor, vai ser o primeiro vetor não aparece, o segundo vetor aparece 2 vezes e o terceiro aparece 0 vezes, não aparece. No mesmo nesta é 0, 0 menos 2. Então, observem que os autovalores aparecem justamente na diagonal da matriz da transformação linear. E a transformação linear é diagonalizável. E uma observação muito importante ao respeito é o fato de que eu consegui construir uma base do espaço R3 constituída inteiramente por autovectores do espaço vetorial, constituída inteiramente por autovectores da transformação linear T. Então, aí fica uma coisa bem clara. Se a transformação linear T é diagonalizável, então a base na qual a matriz dela é diagonal é uma base constituída por autovectores da transformação linear. Então, e isso pode ser observado em todos os exemplos. E, por exemplo, nesse exemplo da transformação que pega uma matriz quadrada de 2 por 2 e a transforma na transposta, que é uma matriz de 2 por 2 também, os autovalores dessa transformação linear são 1 e menos 1, né? E o espaço de autovectores correspondentes ao autovalor 1 é o conjunto das matrizes que são simétricas. E esse espaço é um espaço de dimensão 3. Eu posso escrever aqui. A dimensão do espaço S1 é 3. E a dimensão do espaço das matrizes antissimétricas
E1. E o espaço total, que é o conjunto, que é o espaço das matrizes de 2 por 2, a dimensão desse espaço é 4. Então, se eu junto os espaços S1 e o espaço S-1, eu obtenho justamente o espaço inteiro, porque essa é a dimensão de S1, que é 3, mais a dimensão de S-1, que é 1, me dá o total da dimensão do espaço. Então, o único que eu tenho que fazer é encontrar uma base do espaço das matrizes simétricas e outra das matrizes antissimétricas, juntamos essas duas bases e temos uma base do espaço total, constituída só de autovectores da transformação linear. E isso foi o que foi feito no exemplo. Nesse exemplo, escolhemos uma base da, do conjunto das matrizes simétricas de 2 por 2 e ela está constituída por 3 vectores. E essa é uma base do conjunto das matrizes antissimétricas. Juntos todos formam uma base do espaço total, né, que é o conjunto das matrizes simétricas de 2 por 2. Todos eles são autovectores da transformação T. Por isso é que a transformação era diagonalizável, porque eu consegui formar uma base constituída por autovectores da transformação linear T. Agora, voltemos para aquele exemplo da transformação que vai de P3 em P3, que eu disse que não era diagonalizável. Então, vamos a voltar para o desenvolvimento do exercício na sessão anterior. Aqui está. Essa é a transformação linear. E a matriz dela nessa base era essa. E aí eu encontrei só um autovalor dela. O autovalor era só o lambda igual a zero, é o único autovalor. E esse autovalor tinha só um autovector, o autovector que é o polinômio constante. O conjunto dos autovectores correspondentes ao autovalor zero, que é o único, é só um autovector, que é o polinômio constante. Não tem mais outros autovalores, portanto, não tem mais outros autovectores. E esse vector, apenas ele, não é suficiente para gerar todo o espaço P3, porque o espaço P3 é um espaço de dimensão 4. Preciso 4 polinômios para gerar ele. E esse vector que é único, que é o único autovector da transformação, não é suficiente para gerar todo o espaço. Por isso é que aquela a transformação não é diagonalizável. Então, a moral da história é que para uma transformação ser diagonalizável, é necessário construir uma base do espaço total constituída inteiramente por autovectores da transformação linear. Nesse exemplo, esse não era o caso. Em todos os anteriores que foi possível ver que era diagonalizável, encontramos uma base de autovectores, em todos os casos anteriores. Nesse caso da matriz, né? Esses três vectores são os autovectores correspondentes aos autovalores 3, 2 e menos 2. E nos outros casos também aconteceu. Por exemplo, no caso da projeção, tinha só dois autovalores. Só que o autovalor 1 tem dois autovectores. Esses dois autovectores que geram o espaço onde estamos projetando. E o autovalor 0 tem um autovector, que é o vector perpendicular ao plano. 1, menos 2, 3.
O outro exemplo era essa transformação de R3 em R3, que era essa transformação que tinha só dois autovalores, 2 e 5, igual que no caso da projeção, e o autovalor 2 gera dois autovectores linearmente independentes, um deles é 1, o outro é 2. E o outro vector é o vector E3, que proviene do autovalor 5. Ok, outro exemplo no qual a transformação não é diagonalizável são as rotações. São as rotações que são rotações diferentes a um ângulo 0 ou 180 graus. Quando θ é 0 ou 180 graus, ela é diagonalizável. Então, nesse caso, quando temos esses outros ângulos de rotação, tetas, ela não é diagonalizável. E a razão disso é a seguinte. Na secção anterior, vimos que os autovalores das rotações são números complexos. Por isso é que ela não é diagonalizável. Então, aqui, a diferença do exemplo anterior da transformação linear, que não era diagonalizável, dessa transformação que não era diagonalizável, cujo problema era basicamente um problema da transformação linear. E nesse outro caso das rotações, já não é um problema da transformação linear como tal. É um problema do espaço que não admite números complexos como autovalores. Nas secções finais deste capítulo, vamos a ver que, na verdade, essa transformação linear é uma transformação diagonalizável em espaços chamados espaços complexos. São espaços muito mais gerais. Ok, então uma boa pergunta é quando então posso ter certeza de que uma transformação linear é diagonalizável, só olhando ela. Então, um exemplo particularmente importante é o caso das transformações lineares que são simétricas. Então, vamos pegar uma transformação linear do espaço V no espaço V. O espaço V é um espaço de dimensão finita e tem produto interno. Portanto, eu posso encontrar a adjunta dela, né? E eu posso dizer se ela é ou não simétrica. No caso em que T seja simétrica, então ela sempre é diagonalizável. Esse é o ponto mais forte do teorema. Toda transformação linear que é simétrica é diagonalizável. E não somente isso, o outro fato é que todos os autovalores da transformação linear são números reais e existe uma base formada por autovectores de T, que são ortonormais. Isso é uma coisa bem forte. Lembrem que dizer que T é diagonalizável significa que existe uma base na qual a matriz de T é diagonalizável. Mas esse teorema está dizendo que essa base na qual é diagonalizável não é uma base qualquer, é uma base ortonormal. Isso é uma coisa bem forte. Não vamos fazer a prova nesse capítulo, porque a prova é complicada. Mas eu vou ilustrar essa com um exemplo. Então, vamos pegar essa matriz. Lembrem que para saber se uma transformação linear é ou não simétrica, é só olhar a matriz e ver se ela é ou não simétrica. Nesse exemplo, a matriz A é uma matriz simétrica. Então, pelo teorema, ela é diagonalizável. Ou seja, existe uma base do espaço R3 na qual a matriz da transformação linear
diagonal. Então, a transformação linear, lembrem que a matriz A viene associada à transformação linear que associa a cada vector columna X o produto de A vezes X. Então, A es diagonalizable cuando esa transformación lineal es diagonalizable. Então, vamos calcular os autovalores. Os autovalores dessa transformação linear de essa, que está gerada por essa matriz, são esses dois, 1 e 10. E o conjunto dos vectores próprios, ou autovectores correspondentes a esses dois autovectores, são esses dois espaços. O conjunto de autovectores correspondentes ao autovalor 1 são todos esses que estão aqui. Na verdade, é um plano, né? É todo um plano. Ele está gerado por dois vetores, é um plano. E o espaço de autovectores correspondentes ao autovalor 10 é uma reta. Essa reta é gerada por 2, 2, 1. Então, esses três vetores que estão aqui, esses dois mais esse, formam uma base do espaço L3. Portanto, nossa transformação linear T é diagonalizável. E a matriz da transformação linear nessa base vai ser justamente 1, 1, 10. 1 se repete duas vezes porque ele vai corresponder a dois vetores linearmente independentes. Dois autovectores linearmente independentes. Mas o teorema diz mais, né? Bom, a primeira parte ele diz que os autovalores são reais e aqui pode-se conferir claramente de que são reais. E a segunda parte está dizendo que o conjunto de autovectores pode ser construir uma base ortonormal na qual a matriz da transformação linear é diagonal. Observem que esse vetor que está aqui é perpendicular a esses dois. 2, 2, 1 é perpendicular a menos 1, 1, 0. E 2, 2, 1 é perpendicular a menos 1, 0, 2. Então, esse vetor, que é um autovector correspondente ao autovalor 10, é perpendicular aos vetores, a todo o plano gerado por esses dois vetores. Então, para construir uma base ortonormal constituída por autovectores ortogonais, ortonormais, o único que tenho que fazer é fazer que esse vector seja 1 e fazer que encontrar um par de vetores que gerem o plano e que sejam ortonormais. E isso pode ser feito aplicando Gram-Schmidt. Esse plano que está aqui é gerado por esses dois vetores. Na verdade, esses dois vetores foram uma base do plano. Então, aí eu aplico o processo de Gram-Schmidt a esses dois vetores somente e encontro uma base ortonormal de S1. Junto com esse vetor, já temos uma base ortogonal. Então, esses três vetores que eu disse formam uma base de autovectores do espaço L3. Esses dois, em particular, formam uma base de S1 e esse vetor é uma base de S10. Então eu pego esses dois vetores e aplico Gram-Schmidt para encontrar uma base ortonormal e essa base são esses dois vetores. Esse vetor eu divido entre a norma dele para que seja unitário. Então esses três vetores formam uma base ortonormal. Vocês podem ver claramente que os três são ortogonais e o tamanho de cada um deles é 1. Ok, então aí está a base ortonormal que o teorema dizia. E bom, a transformação linear associada à matriz A, ela tem a matriz que é essa matriz diagonal formada por 1, 1, 10. E essa é a matriz da transformação linear nessa base. Se pegássemos como base
a base canónica de R3, a matriz de T seria essa matriz, que é a matriz com a qual começamos, essa matriz. Então, essa matriz, a matriz A, é a matriz dessa transformação linear na base canônica. Então, uma boa pergunta é qual é a relação entre a matriz diagonal e a matriz e essa outra matriz. Que as duas são matrizes da mesma transformação linear. Então, a resposta é a seguinte. Se chamamos B' a base canônica e B aquela base que construímos de vetores ortonormais, então a matriz A pode ser descomposta com o produto dessas três matrizes. Observem que essas duas matrizes são as matrizes de mudança de bases. A primeira da direita é a matriz de mudança da base B' na base B, e essa é a matriz de mudança em sentido contrário, ou seja, essa daqui é a inversa dessa. E D é a matriz diagonal. Se vocês fazem o produto dessas três matrizes, dá A matriz de mudança de B a B' é a mais simples para calcular. Como B' é a matriz, a base canônica, então essa matriz contém como coluna somente os vectores da base B, menos 1 sobre raiz de 2. Ou seja, as colunas vão ser constituídas por esses três vectores. E aí estão os três vectores. Aqui está essa e essa. E essa outra matriz, que é a matriz da mudança em sentido contrário, seria a inversa dessa, ou seja, a inversa dessa matriz. Só que a inversa dessa matriz é a transposta. Então fica muito, esse caso é muito particular. Né? Então a inversa é a transposta, e a transposta dessa matriz é essa. Então, uma matriz que se comporta dessa forma, onde a inversa é a transposta, lembre que é uma matriz que se chama matriz ortogonal, ou isometria também. Se multiplicamos essas três matrizes, o resultado nos dá justamente a matriz A. E isso sempre é verdade. Qualquer matriz de uma transformação linear é o produto das matrizes de mudança de bases com a matriz na outra base da mesma transformação linear. Não só a matriz diagonal.